No ar. Programa Papo Franco RS, quando do Franco, na reaçãofm.com. Salve, salve, meu povo! Chegando mais uma vez, mais uma segunda-feira, programa Papo Franco RS aqui na Rádio Reação. Vamos chegando devagarinho aqui. Estamos chegando devagarinho aqui, fazendo mais um programa, mais uma pauta bacana. Vamos abordando assuntos. E hoje eu estou aí com uma rapaziada que é uma referência aqui no sul do Brasil, né? Uma referência aqui no sul do Brasil. Rapaziada que são meus ídolos. Quando eu comecei lá meus primeiros toques em palco, coisa assim, me espelhei muito nesses caras aí, que são uma grande referência para muita gente aí, que são os irmãos Lelê e Fofo, do grupo Louca Sedução. Boa noite, rapaziada. Fala, Dudu. Boa noite, meu querido. Como é que tá? Satisfação imensa a gente estar aqui para bater esse bate-papo gostoso aí, junto com a Reação FM. E para mim é uma satisfação, acredito que pro Fofo também. Boa noite, Dudu. Boa noite aos ouvintes e telespectadores da Reação FM. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Te ouvindo bem os dois. Beleza, então. Desde já quero agradecer vocês aí por ceder esse espaço aí para conversar comigo aqui, para o programa Papo Franco aí, um programa que a gente cresce aí a cada segunda-feira, a gente está crescendo cada vez mais, abordando diversos assuntos e não ia ser diferente, tinha que chamar vocês aí, volta e meia eu troco uma ideia com o Fofo no Whats, que está sempre me incentivando, me apoiando aí nessa batalha, e eu já estava um bom tempo querendo trocar essa ideia com vocês e a hora chegou, acredito que tudo tem sua hora e tem um momento, e a hora é agora de bater esse papo com vocês aí, muito obrigado mesmo. Pô, eu já vinha falando pro Lelê, né? Pô, a audiência que esse cara tá alcançando, os papos, as paradas aí, muito pertinente, os assuntos abordados. Pô, é uma honra a gente estar aqui participando e sempre bom falar de samba, de carnaval, da consciência negra, de tudo que está acontecendo. Até a gente tem poucos espaços até para falar, para poder se manifestar, que quando a gente tem essa oportunidade, não tem como dizer não. Ainda mais quando vem de uma pessoa que a gente tem também um carinho, uma admiração e um respeito. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria que você falasse só um pouquinho a origem do Louca Sedução, como é que começou essa caminhada de vocês ali, que vocês, eu ainda hoje comentei com alguns amigos ali, né, que estão até aqui assistindo, daqui a pouco eles vão deixar os recados aí, que vocês já são praticamente daquela velha escola, né, meu? Vocês beberam de uma fonte ali dos músicos aqui de Porto Alegre, aqui, que poucos beberam, né? Pá, cara, eu sempre falo nas lives que eu sou convidado, que antes de falar de Alessandro, Leandro, Lelê e Fofo, a gente tem que ir na raiz, né? Que a origem nossa vem do nosso pai, né? Jorge Tarol, que é carnavalesco, também foi músico. Então, a nossa influência musical começa toda com ele. A gente nasceu e cresceu, a música é de dentro da barriga da nossa mãe, né? Bem dizer, né? Então foi o nosso pai o primeiro incentivador a gente tocar os instrumentos de percussão, foi o primeiro cara que comprou um cavaco, um banjo, um violão, que largou na nossa mão, ele que tocava, foi ele que deu os primeiros passos, os caminhos. Então a gente é privilegiado porque também a gente conheceu os grandes músicos, né? Daquela geração de 70, de 80, tu vem lá do acadêmico, do Pau Brasil, a gente teve essa honra de poder conviver tanto, muitos até dentro da nossa casa, outros a gente foi conhecer pelo caminho. Então, isso que tu falou é verdade. A gente tem até os músicos que entram, passam pelo louco, a gente dizer, cara, esse dia eu ia estar conversando, olha quanta geração de música a gente viveu, né? Então, quando sempre tem comentário, bah, que esse músico é bom, eu ia dizer, bah, se ele soubesse quem é bom, as referências que nós temos de quem for bom, muitos ainda estão aí, outros nem tantos, né? Então, eu tenho esse privilégio, nunca negando a origem, né? E agradecendo ao nosso pai, né? Que nos apresentou muitas pessoas boas, o caminho do bem, e a gente pôde seguir aí. Quer falar, Lelê? Então, só para completar o que o Fofo falou, a gente teve essa oportunidade de ter dentro da nossa casa esses grandes músicos, porque
praticamente todo final de semana tinha uma roda de samba, ou na nossa casa, roda de samba do nosso pai Jorge Tarol, ou na casa de outro amigo músico dele. Então, nós, desde a infância, como eu falar, desde a barriga da nossa mãe, quando a gente cresceu ouvindo essas referências, Senzala, aí depois veio Pagode do Arinho, Sabor de Mel, Sem Comentários, enfim, de Prata da Casa, Bom Ambiente, cara, diversos outros grupos, Samba Autêntico, Flor de Ébano. Então, muita gente, a gente bebeu na fonte de muita gente, e por isso a gente conseguiu e consegue estar até hoje, né, sobrevivendo de música, e principalmente levando na bagagem tudo que esses caras fizeram de bom, as coisas que eles também erraram, para que a gente não venha errar no nosso caminho, e principalmente a parte musical, né? Aquela parte como é que eu posso falar, de respeito ao público que sai de casa para curtir uma boa música. Show de bola. E vocês têm essa noção, assim, esse dia eu conversei com o Tom Astral no WhatsApp, eu falei para ele, vocês têm noção que vocês foram referência para muita gente. Eu conheço muita rapaziada, eu me lembro quando eu tava iniciando, assim, para tocar com banda, essas paradas, assim, eu falei para ele que a gente se espelhava muito no Samba Astral, vocês, sabe, essas outras bandas, e eu tinha perguntado para ele se ele tinha noção da referência que o Samba Astral era, e a mesma pergunta que eu faço para vocês também, vocês têm essa noção de gente da minha geração, tipo, eu tenho 36 anos, que viu todo o crescimento de vocês e até hoje ainda tem, num papo entre linhas, o nome de vocês sendo sempre tocado como referência. E vocês têm essa noção assim da referência que vocês são nos dias de hoje ainda? Cara, eu lembro que lá atrás, quando a gente saímos das bandas que pertencíamos e surgiu o Louca Execução, nós tínhamos aqueles nossos ídolos, e a nossa grande referência assim era de organização, tinha o Senzala, Dorinho, Samba Astral, um pouco do Toque de Mel, mas essas três aí, e a gente tinha muita referência da parte administrativa do Senzala, através do Ricardo, né? A gente sentava muito para conversar e recebia muitos conselhos. Então, a minha ideia do Lelê era sempre pegar os bons ensinamentos para construir uma história. Mas, de uns 5, 10 anos aqui, eu e o Lelê começamos a ter aquela responsabilidade de tudo que a gente fazia, a gente sempre pensar, cara, o que a gente não gostava que os nossos ídolos fizessem, como a gente gostaria de que eles fossem lembrados, e diz, cara, hoje a gente é referência. As ações que a gente nunca pode fazer um mais ou menos, a gente tem que estar sempre fazendo um pouco mais, porque, queira ou não queira, também, daquela geração que a gente muito bebeu na fonte, a gente foi o que foi ficando mais velhos, né? E querendo ou não, a gente acabou se tornando essa referência. Então, respondendo a pergunta, a gente tem noção, sim, e é muito bom ter essa responsabilidade, porque também ganha aquele carinho, né? Admiração, um elogio. Às vezes tem pessoas que eu nem tenho noção, músicos que eu nem tenho noção, e manda uma mensagem, pô, cara, a gente se inspira em vocês, admira em vocês, é sinal que o nosso objetivo a gente conseguiu, que foi entrar para essa galeria de grandes músicos, de grandes bandas, e pelo menos deixar alguma coisa boa que alguém pudesse se espelhar, né? A gente tem essa noção porque a gente trabalha muito, a gente abdicou de outras profissões para seguir a profissão de músico. Antes de ser artista, a gente quis se dedicar à música, em amar a música e poder deixar um legado para esses jovens que muitas vezes eles têm alguns outros ídolos, né? E às vezes esquecem, né, que a música ela é uma profissão. Então, não só para os jovens, mas sim para aquela galera que nos acompanha nesses 20 anos de carreira, a gente tem noção, e como o falou, a gente tem noção e tem uma responsabilidade, e o organização não pode fazer nada meia boca, sempre tem que fazer algo com uma qualidade para que a gente consiga sempre manter aquela qualidade do início da nossa carreira até hoje. Lógico que o tempo foi passando, que as coisas foram mudando, só que a gente sempre teve ali no meio se adaptando, né, ao tempo e buscando sempre algo mais para passar para o nosso público e principalmente para essa rapaziada que nos tem como referência. E uma coisa que eu sempre achei legal em vocês também, que
uma coisa que eu converso também com amigos, a gente, né, a maioria dos músicos eles sempre buscam aquelas referências de Rio e São Paulo e tal. E vocês sempre buscaram as referências daqui, né? Tá certo que a gente tem aquelas referências lá de ver o SPC na época, a Negritude e tal. E todas as entrevistas, lives que eu acompanhei de vocês já, principalmente, até quero parabenizar vocês no Estúdio Show Livre, que foi show de bola, eu acompanhei no dia. E vocês exaltam essa referência também aqui do samba gaúcho, né? De Dorinho, essas bandas todas, até bandas que vocês passaram. É muito legal isso aí, né? E é uma coisa que... Opa! Pode falar. Que não é balela. Tem gente que fala Sim. para puxar o saco, né? Para engordar a linguiça. Não! Os nossos primeiros ídolos, nossas referências musicais foram, sim, após os ídolos dos nossos pais. Daí quando eu falo Bebeto, Bedeu, isso... Não, os nossos primeiros, meus do Lelê, que a gente saiu pra rua, era Senzala, Dorinho, Bossa Samba Show, Samba Lelê. Eram os daqui. E talvez a gente nunca teve esse... A gente sempre viu a qualidade e soube entender, através por orientação do nosso pai, que qualidade dos nossos aqui nunca faltou. E o que faltava, o que era? O investimento. Era um apoio. Então, talvez por isso a gente conseguiu não separar, não, só o que é de fora é bom. Não, isso aí era fácil para a gente entender. Então, nossos ídolos são reais mesmo. E o bacana, até eu nunca cito essas pessoas que eu vou citar agora, que o Fô falou em os ídolos musicais, a gente não pode esquecer de quem a gente escutava, que era Paulão da Tinga, Carlos Medina, Poxa. Porto Alegre, Alegre. Costa. Cara, o Medina é um cara extremamente profissional. A gente cresceu, nós somos amigos. O primeiro exemplo de um artista profissional, acho que foi Medina. Cara, de postura. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele verificava o som, ele montava o som, ele passava microfone por microfone de todo mundo, não só da harmonia dele. Muitas vezes ele tinha o Medina e companhia, que era o Medina e os filhos dele. E como nós chegávamos muito cedo na quadra da Imperadores do Samba, e antes dos ensaios tinha um grupo musical abrindo os ensaios, a gente via, cara, o Medina chegava com a Kombi dele, aí tinha toda a montagem do som, aí depois tinha toda a passagem do som, e nós chegávamos muito cedo, a gente, então tem esses espelhos, Paulão da Tinga na época, Samba Sul, estouradaço, Paulão, Medina, Porto Alegre, cara, Wilson Ney, Wilson Ney, Alexandre, Vitória Feijó. Cara, Wilson Ney tá aqui mandando um abraço para vocês aqui, tá acompanhando pelo Facebook. O Wilson Ney, cara, uma pessoa maravilhosa, de uma simplicidade maravilhosa. E falando em profissionalismo, o profissionalismo e a maestria com que o Wilson Ney ele trata a música, o acorde, uma vez eu participei de um programa do Cláudio Brito e cantei uma música e depois eu mencionei, a gente nem lembra. Ele me chamou e ele disse: meu filho, leva as notas até o final, valoriza a harmonia, valoriza o acorde, valoriza as notas, cara. Então são coisas que a gente guarda e a gente tem muito respeito. A gente começou muito cedo mesmo. Com 6, 7 anos de idade, a gente já fazia parte da bateria Mirim de Imperadores do Samba. Nosso pai era diretor da bateria Mirim e a gente fazia parte. Então, a gente teve essa alegria de ver todas essas pessoas. A gente pode falar do Roxo. Se tu fala hoje de Roxo, muitos jovens, adolescentes nem sabem. Mas quem é esse cara? Cara, a gente viu o Roxo, a gente participou do Forceluz, né? Nos festivais, pegava a nossa cabecinha. Por isso, vocês vão dar bom, hein? Vocês vão dar bom, legal, hein? Que legal. Que legal. Maravilhoso. O Pedro Chaves já mandou um recado aqui no Facebook. Pedro Chaves teve uma live há pouco tempo, baita músico aí. Boa noite. Tem que respeitar o grupo, pois é dos poucos grupos de pagode do Sul que sobrevive e enaltece suas canções autorais, o que é raro de se ver hoje. Parabéns, Louca Sedução. Até eu quero tocar nessa questão. Vocês emplacaram muita música, muita música boa nos CDs de vocês, né, meu? E aonde está a inspiração de tanta música boa assim, meu? Eu vou voltar de novo. Se tu tem a raiz forte, tu mantém a base. Se tu passar quem são os nossos ídolos, quem a gente viu? Wilson Ney, autoral. Ao Brasil, autoral. Bedeu, autoral. Senzala, autoral. Pagode do Dorinho, autoral. Samba Astral, autoral. Sem comentário, autoral. Oitava cor Brasil, autoral.
A gente sempre Sabor de cresceu. Mel. Sabor de Mel, Autoral, Paulão da Tinga, Medina, Alexandre. Contrato. Cara, Contrato de Risco, Grupo Gana. A gente sempre cresceu. Como tu quer ser artista e tu não levar fé na tua obra? Tu não acreditar na tua obra, na sua essência? Então a gente se inspirou em quem a gente viu ser artista. Qual é o sonho de todo menino? É ver a sua música sendo tocada na rádio. A satisfação que a gente via os nossos parentes em fim do ano, tô ouvindo Medina, o Paulão, Porto Alegre, Roberto Costa. Pô, nunca me esqueço, nós na Praiana, na bateria da Praiana, show de lançamento do primeiro vinil do Roberto Costa, lembra, Lê? Praiana lotada. Lotada dentro e lotada fora. Pô, como é que a gente não sonhava um dia ter nossa cara no CDzinho? Dorinho nem se fala. Então, qual é a inspiração? E é o que a gente fala, independente, o Louca Sedução pode acabar amanhã. Qual é a mensagem que a gente deixa? Quem pensa em viver de música, e hoje, para nós, eu até acredito que seja mais fácil, invista nos seus autorais. A gente tem nossos ídolos regionais, ídolos nacionais, temos. Só que não adianta passar a vida inteira só tocando as músicas deles. A gente tem que acreditar do nosso, se não tem compositor. E a gente tem muito compositor bom no sul do país e pelo Brasil inteiro, que só quer uma oportunidade, às vezes nem é dinheiro, de gravar essa música. E é bacana, Dudu, que, cara, eu escuto muita música. Agora, as semanas passadas, eu acho que eu recebi mais de 40 músicas autoral de compositores do Brasil. Eu que legal. Nem passei por fofo ainda. Cara, muita música, muita música. Hoje a internet, ela nos aproxima de muita gente, de muitos talentos. O autoral é tão forte na nossa vida que quando os festivais de Imperadores do Samba, no qual nós participávamos, ele abriu para pessoas que não eram compositores, que só entravam com dinheiro bancando compositores em festivais, que deixou de ter a essência do verdadeiro compositor. A gente decidiu dar um lado e agradecer, né, os Imperadores do Samba, e nunca mais a gente participou de festivais, porque fugiu de tudo aquilo que a gente viu lá atrás. Então isso a gente traz não só para o Louca Sedução, mas para a nossa vida, que quando as coisas fogem de não ser a essência do autoral, de tu dar oportunidade para um novo compositor, então foge do que a gente aprendeu lá atrás e foge do que a gente quer. Então o segredo do sucesso do Louca Sedução, primeiro, foi ouvir muita música boa, muito compositor autoral, tu sentia a emoção da voz do compositor quando ele te manda, antigamente quando ele mandava fita cassete ou CD, e hoje o áudio MP3, isso não tem dinheiro que pague isso. Ô, Dudu, Oi. tu me permite, agora eu lembrei de uma passagem, já que o nosso ídolo está aí, um dos nossos ídolos está aí ao vivo, Bora lá. que eu me lembro que lá em 99, olha como é que é coisa de valorização de casa faz ou não faz milagre. Bati naquela, nós temos que gravar o musicão, vamos pedir para os artistas, e fomos atrás, eu, Lelê, o Marcelo Amaro, Cabeça, Márcio era o time. Conseguimos o telefone e fomos ligar queria a música do Arlindo Cruz estouradaço. Liguei, tomei o Pelé Problema, me cozinhou umas 10 vezes. Até que eu falei, Pelé Problema, aquele jeitinho dele. Que é? Aqui do Sul, Pelé, eu todo jeitinho. Eu queria falar com quem quer falar com o Arlindo. Mas me xingou, me botou a boca e nada. Passados 6 meses, a gente teve o privilégio de abrir o show do Arlindo no Império. E teve um almoço cedo. E consegui, eu e o Marcelo Amaro, sentamos lá, nosso cabelinho amarelo, Rodriguinho. Tá o seu Arlindo, né? Ele parecia uma entidade, né? Imagina. Eu tinha aquele Arlindo do fundo TikTok, sem carreira solo. E sentei na frente dele, demorei meia hora almoçando. E aí, sim, meninos, pode falar. E ele, seu Arlindo, você poderia nos dar uma música pra gente gravar? Ele olhou para nós, uma música minha? E sim, seria uma honra. Ele, uma música minha? Sim, ele, que legal. Ele, até daria, mas posso lhe perguntar uma coisa para vocês? Né? Gente, sim. Vocês conhecem o Wilson Ney? Cara. E deu aquele choque, sim.
Vocês já falaram com o Wilson Ney? Vocês já vieram pedir uma música para o Wilson Ney? Vocês sabiam que na sua cidade mora um dos maiores compositores do Brasil? Jamais vou esquecer. É ou não é ele? Ele, depois que eu vi vocês gravar uma música do Wilson Ney, aí vocês falem comigo e voltam. E pode notar, segundo CD do Lucas Sedução, primeira música que a gente foi atrás, a gente gravou Fogo de Palha, lá na estúdio, cara, a gente, cara, foi como um soco. Ele, vocês conhecem Bedeu? Cara, tá entendendo de onde que vem a tua escola, de tu aprender com os próprios, porra, o cara lá de trás e a gente aqui. Deixar um isso abraço. É verídico. Que legal, meu, que legal ouvir isso aí, meu. Deixar um abraço aqui pra Ana Lu, também, Ana Lu, advogada, que tá curtindo. Medusa Café. Medusa Café escreveu aqui: vocês enaltecem e honram os que vieram antes e não esqueceram as origens. Isso é muito importante, faz a gente admirar muito vocês. Mojubá, manos. Abraço, Medusa. Cara. Pessoal vindo em peso, deixar um abraço pro pessoal também que está acompanhando aqui o aplicativo, que eu tô dando uma olhadinha aqui, está crescendo bastante a audiência pelo aplicativo aqui, muito legal. Hoje, muito feliz mesmo com o pessoal que está curtindo aqui. E assim, ó, a gente está conversando aqui sobre a questão do autoral e tal, e como foi tocado ali os nomes dos grupos, eu lembro que na antiga, né, a gente conseguia diferenciar o show do Contrato de Risco, o show de vocês, o show do Dorinho, Samba Astral, a gente chegava a ligar para as casas para saber quem é que ia tocar, porque a gente sabia a diferença de cada banda tinha sua peculiaridade, né, meu? E por que hoje se perdeu isso aí? Que a gente não consegue ver as bandas tendo o seu próprio show, a sua própria identidade? Tá, eu começo, o Lelê termina. Vou fazer um ping-pong. Só para ter noção, nós estava surgindo o Louca Sedução começando, e a gente conseguiu uma brechinha. Agradeço ao saudoso Gandhi para a gente tocar numa casa chamada Evolução. Pô, e lá só tocava fera, Flor de Ébano, Sem Comentário, Senzala, Cor Brasil, a própria banda da casa, né? Lelê. E o Samba Astral, daí tu imagina, cara, era uma aula em cima de aula. A gente chegava, quando a gente era a última banda, a gente chegava aí às 11 horas. Já abria com Flor de Ébano, melhor do samba. Puf, autoral. Pois entrava Senzala, só autoral. Então, olha a responsa do Louca, né? Então, a cena era muito forte. E eu tenho que falar e tocar no nome da Rádio Metropolitana, do Telmo Tartarotti, que essa rádio fez os artistas daqui serem artistas. Tinha seus problemas? Tinha seus defeitos? Tínhamos. Mas a rádio impulsionava o cara a ser artista, a gravar o teu, e tu era tratado como artista. 90% das coisas que tocavam na rádio eram do povo daqui. Então tu te obrigava. Quem não tinha autoral, quem não conseguia, quem não tinha condições de virar sua música, não participava dos eventos. E a oportunidade foi dada para muitos grupos. Aí era a tua capacidade de gravar e tocar bem. Então, uma das coisas que terminou foi uma rádio que te impulsionasse, né, que abrisse as portas e te fizesse artista, com as mudanças. No momento que essa rádio saiu do mercado, as coisas começaram a ficar também muito difícil, porque daí, além do artista se sustentar, ele tinha que ter grana para se produzir, ainda pagar para tocar nas poucas rádios que surgiram, e que não era barato. Uhum. É verdade, porque daí a Metro saiu do ar, aí veio outras rádios que não eram do segmento samba, e para que tu tivesse uma oportunidade para colocar tua música naquela playlist diária, cara, só pagando mesmo, então ficou muito difícil. Mas a gente lutou, a gente buscou e conseguiu o espaço. Nós fomos, na época, a gente foi para uma gravadora, a Orbit Music, da RBS TV na época. Nós tivemos a oportunidade de sair da Raízes e ir para a Orbit, mas continuar com o mesmo passo. Mas eu vejo também, da nova geração, uma preguiça de criação. Eu vejo também a nova geração, como hoje a internet ela te aproxima de muita coisa, então tem muita cópia, né? Hoje é muita cópia do que tu produzir, tu fazer o teu som. Até eu falei com um amigo esses dias, se tu passar na frente de uma casa noturna
e não entrar e só ficar escutando, tu vai saber, pô, esse é o Lucas Sedução, esse é o Lenê. Se tu passar, daqui a pouco tu vai escutar, poxa, esse é o Tá Combinado, é o Batata. Isso. Pô, esse é o Juninho PC. A mesma coisa que tu falou. Hoje em dia todo mundo quer ser o Ferrugem, hoje em dia todo mundo quer ser o Belo, hoje todo mundo quer ser o Rodriguinho, hoje todo mundo. E falta o quê? Falta identidade, personalidade musical para esses novos grupos, entendeu? Eu acho que tá na hora de mudar, porque eu acho que ninguém quer cópia, ninguém quer dois Péricles, ninguém quer dois Ferrugem, ninguém quer dois Rodriguinho. Acho que cada um é cada um. Tem um exemplo que o Fofo dá muito bem, que lá atrás tinha os originais do samba, né? Tinha os Demônios da Garoa, depois veio o Fundo de Quintal, aí depois vem... Aí eu não tô botando em ordem, tá? Fundo de Quintal, Sensação. Aí tu tem Sensação, tu tem Catinguelê, tu tem Exalta Samba, tu tem Revelação, tu tem Arte Popular, tu tem Molejo, tu tem Negritude. Cara, é tudo Raça diferente. Negra, tudo diferente. Quando tu escuta, tu sabe dizer qual é qual, e tudo é samba, tudo é pagode, mas é diferente, aí tu vê a identidade, a personalidade musical. E hoje em dia não, hoje em dia é muita cópia, hoje em dia é uma galera que não quer... Eu acredito, cara, eles querem o sucesso, né? Eles querem o sucesso, mas eles não têm aquele carinho de cuidar da sua carreira e transformar em artista, entendeu? Então eles esperam que venha um produtor para que transforme eles em artistas. Eu acho que isso tem que ter dentro do grupo. O grupo tem que buscar uma veia e buscar sair da cópia para ter a autenticidade da sua própria marca, do seu próprio estilo de som, do seu próprio estilo musical. É isso que é a minha opinião. E também tem uma resistência das casas noturnas também, né? De deixar tu implantar isso aí, né? Tem algumas casas em Porto Alegre que eu já troquei ideia, que os caras, tipo, mas aí eu vou botar o cara aqui pra ele querer cantar as músicas dele. Eu pensei, mas é o trabalho dele, entendeu? Tipo assim, Dudu, eu entendo o dono de casa, mas Sim. também a gente tem que fazer por nós, porque no momento que tu não grava nada teu autoral, tu não busca uma rádio reação, uma rádio a Nova Metrô, que são as rádios nossas do segmento, para fazer tocar a tua música. Tu tem um canal de YouTube para explorar a tua música. Sim. Antigamente a gente não tinha essa máquina que é o YouTube hoje, um Facebook, um Instagram, para que tu... Então tu fica à mercê disso. Porque não adianta assim, eu vou chegar num evento, por exemplo, e num lugar onde ninguém me conhece, eu vou ficar 1 hora tocando minhas músicas, a pista vai esvaziar, porque ninguém conhece. Mas no momento que eu fazer um trabalho de divulgação, divulgar minhas músicas, fazer o público conhecer minhas músicas, quando eu abrir a boca para cantar minha música, todo mundo vai cantar. O dono de casa que está lá vendendo bebida, ele não quer saber se a música é tua ou não é tua, mas o público que está ali cantando e tu que está executando, tu vai ficar, poxa, a galera tá cantando meu som. E aí que dá a diferença de tu te posicionar com a tua música autoral. Só que tem um trabalho a ser feito de divulgação, um trabalho de marketing. Né? Não adianta, hoje o show não é para mim, hoje o show é para o público. E tu pode fazer com que a tua música estoure hoje com as ferramentas que tem hoje. Hoje a gente está aqui falando, quem diria que a gente estaria falando hoje aqui, né, numa live para milhares de pessoas de várias localidades, é muito rápido. Antigamente, tu botava a tua música na rádio, até chegar nas pessoas demorava, vamos dizer por baixo, 1 mês para a pessoa identificar. Né? Hoje não. Hoje tu grava uma música, hoje tu bota no YouTube, dá 2, 3 horas, tu espalhou para milhares de pessoas. Verdade. Quer falar, Fofo? Não, só queria um item taxativo. Hoje a gente não tem casa de samba, não existe. Existe casas de festas e promotor de festa. O cara que se preocupar com o que os donos de casa estão pensando ou da maneira que eles querem para gerar a tua carreira, não vão existir. Até porque o que determina quem fica e quem sai do mercado é o público. Você tem que fazer um show para o público? Tem. Mas como carreira são 3 coisas diferentes. E aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente não tem mais casas de samba, casas de pagode. E à medida que o tempo vai mudando, vai gerando, tu vai vendo as casas que tínhamos de referência de samba,
Evolução, Carinhoso, Floresta Aurora, Prontidão, e Brasileirinho. sumiram. A única casa de samba que a gente tem é a Banda da Saldanha, que hoje é uma casa de eventos, também não é uma casa que funciona de segunda a segunda, terça. O resto são pubs, são locais que tu vai fazer festa e show. Então, tem uma pegadinha aí também de tu tocar para sobreviver, te manter e tu também fazer carreira. Coisas que mudaram muito da década de 80, de 90 e comecinho de 2000. Né? É uma outra forma. Se tu começar só a tocar o que o público quer, o dono da casa, da casa quer, os modinha, qualquer um pode ser pagodeiro. Meu filho pode montar uma banda, pegar só os chiclezinhos que toca lá e subir e tocar. E muitas vezes é o que está acontecendo. Só que quando chega a nível Brasil, de tu mostrar uma identidade, algo diferente, não vai passar dali. Porque tu só faz o que todo mundo no resto do país faz. Identidade tua, musical, um produto teu, não existe. Uma coisa que eu brigava muito também, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, que aqui no Sul se criou uma parada na época de produtores, né, os pseudos produtores. E era, na verdade, ao meu entender, para mim eles eram produtores de eventos, não eram produtores artístico e musical. E botavam tudo numa sacola só. Não sei se... como é que eu vou explicar para vocês? Eu via dessa forma, não sei se vocês viam assim, que na época tinha... que mais tinha em Porto Alegre era produtoras, né? E os pseudos produtores também, que chegavam ali, sou produtor, aí botava as bandas para tocar de segunda a segunda, mas só que tu não via, tipo, perguntava os caras, mas ao meu entender, produção para mim, tem produção de eventos, produção de artística e musical. Para mim, são produtores ali de evento que estão promovendo a festa, mas não o sucesso da banda. Tô errado? Não, tu tá. Olha. Tá correto, são coisas diferentes. Tu produzir uma festa e tu produzir carreira artística de um grupo, entendeu? Mas acredito que os grupos, eles sabem disso e sabem identificar isso, entendeu? Só cai na pegadinha quem quer. Porque tu tem que saber também, tu tem que saber como tu trata a música. A música pra gente é a nossa profissão. É o que bota comida na nossa mesa, é o que sustenta, né, a nossa família. Tanto que a gente está há praticamente 8 meses sem trabalhar, que a gente está passando, né, graças a Deus que a gente tem a nossa família para nos ajudar e a gente faz um corre daqui, um corre dali para poder manter. Tem gente que não, tem gente que é um hobby. Vou me juntar no final de semana, a roda de samba do fulano, a roda de samba do Beltrano, né? Mas isso é errado, cara, não sei, é que prejudica, entendeu? Prejudica. Quem vive de música prejudica. Mas aí tu tem a opção, tu ficar chorando ou tu combater com o teu trabalho, com a tua garra, com a tua força. E a gente prefere combater, entendeu? Não é da nossa, sabe? Isso, aquilo. São modas. Eu acho que a moda passa. Se a gente pegar quantos grupos já ficaram pelo meio do caminho por entrarem dentro da moda e não passarem disso, a gente vai ficar até amanhã falando. Mas é perfeito, a tua colocação é perfeita. São coisas diferentes, né? E todo mundo que cai nessa pegadinha sabe aonde está indo. E me diz uma coisa, aquele programa que vocês fizeram com a Regina Casé, foi ali que deu a aparição nacional para vocês, né? Ou aconteceu algo antes disso? Eu acho que no momento que a gente foi para as mãos do Felipe de Martino, foi um cara que mudou o nosso mundo. Felipe de Martino, que era um dos donos do Manara, empresário do Armandinho, ele nos ensinou a ser artista, ele nos ensinou essa diferença de ser do que é um produtor executivo, um produtor musical, ele mudou a nossa vida. Então, o processo que veio antes foi o que nos fez chegar a Regina Casé. Então, teve um processo antes. Não foi por acaso que nós fomos escolhidos para estar lá dentro da Restinga. Poderia ter ido umas 5 bandas da Restinga, não. Foi o processo todo que foi trabalhado antes. Uma postura artística que nos levou a estar ali. Tanto que tinha outras bandas mais consagradas até com a gente no momento. Então, a gente teve uma mudança de pensamento e de postura. A partir dali, com certeza, mudou, foi a primeira aparição nacional. E aqui, vou falar só pela nossa aldeia, o Sul,
se não bate lá, tu não é nada. Parece que todo o trabalho que tu faz não está na televisão, tu não é válido. As pessoas começaram a nos enxergar. Quando eu digo pessoas, não digo o público. O nosso público, o sambista, o pagodeiro da periferia, sempre foi fiel a nós. Eu estou dizendo outros donos de casa, outros produtores. Teve lugares que a gente só passou a entrar quando a gente foi para a mão do Felipe de Martino, do escritório dele. E o nosso som era o mesmo. Depois da aparição da TV, e o nosso som era o mesmo. Jornal do Almoço, que dá uma grande visibilidade, o nosso som era o mesmo, mas a gente só passou a entrar no meio de comunicação depois dessa grande aparição nacional. Não adianta. Quer falar, Lelê? Não, cara, é perfeito a colocação do Fofo, é perfeito. Mudou tudo, assim, mudou tudo, mas teve a pessoa que nos fez ser artista, que foi o de Martino mesmo. Que é muito legal, assim, né, meu? Eu trouxe até hoje qualquer banda daqui, né, meu, pra atingir o sucesso. E na época que surgiu vocês, e entre outras bandas, o legal quando tinha metrô, isso aí, quando a gente olhava aí vocês, a gente olhava assim, meu, pode acontecer com a gente e tal. Tem uma rapaziada que eu cresci, a gente gostava muito de estudar música mesmo, sabe? Porque a gente via o trabalho de vocês, a gente via, meus caras são muito estudados, os caras estão lendo, os caras estão pesquisando. E às vezes a gente abdicava, assim, de querer tocar na noite, porque a gente pensava assim, não, a gente tem que estudar. Tanto que hoje cada um segue, uns estão tocando sertanejo, outros estão tocando reggae, outros estão tocando, sabe? A rapaziada continua mantendo seus sons, né? E é muito legal isso. E a gente, quando via essa questão de vocês aparecer, incentivava, foi o que eu falei no início, né? Que é a questão da referência, meu? De ver a rapaziada crescendo, a rapaziada buscando outros horizontes, né, meu? Por isso que eu sempre falo, Pagode Dorinho foi o ícone. Foi a referência para todos, a gurizada, o pessoal de periferia, música. Porque quem eram os nossos ídolos na época? Ou o pessoal do carnaval, os puxadores que a gente já citou, né? Uhum. Quem estava à frente de um mestre de bateria, como foi nosso pai, o nosso maior ídolo foi o nosso pai. Quando eu digo ídolo, que é pessoas reconhecidas, que Sim. A gente saía na rua, todo mundo abraçava, todo mundo queria estar junto, sabe? A gente, pô, nosso pai é assim, a gente quer ser assim. Depois a gente via muito do Medina, vivendo no Imperador, como as pessoas idolatravam, será que um dia a gente vai conseguir? E depois foi Pagode do Dorinho, que aparecia em tudo que é lugar de TV e tocava lugar no Rio Grande do Sul, que eu acho que pode juntar 4, 5 bandas, nunca vão conseguir chegar onde esses caras tocaram. Aquela coisa de artista, que os Dorinho, do Acadêmico, da Santana, o Kleber, pô, nós era pequenos, nós olhávamos, eu quero ser como esses caras. Então, olha só a questão da referência, como é importante aquela coisa de tu acreditar. Pô, se eles conseguiram, a gente... Não é impossível. Sim. E uma coisa é a seguinte, teve um processo que eu lembro aqui em Porto Alegre que foi bem bacana também, que tem a mão de vocês, quando teve aquele CD da Banca Eventos, que teve uma virada de chave muito bacana ali em Porto Alegre, mas infelizmente muita banda não... Acho que todas ali não se manteram, mas ali foi uma virada de chave boa, que vocês cederam músicas, fizeram um trabalho. Como é que foi, como surgiu essa ideia de criar aquele CD, o processo todo, bandas e tal? Primeira ideia começou, tipo assim, ó, de uma expertise nossa, porque nós era um grupo que estava se formando, saímos do Toque de Mel, Dorinho, e uns do Senzala para fazer o Localização. E a gente, cara... A gente não tem condições de botar metal na banda, era muito caro para tocar nas casas. E as máquinas aqui eram o swing que mandava, sem comentário, senzala, oitava cor, era metal e metal. Então a gente parecia que a gente estava indo no processo sozinho. Ele podia dar certo ou podia dar errado. A nossa fonte, a nossa vertente é do samba. O que o meu pai escutava, as coisas, bebia no swing, bebia. E o Lelê falou, cara, nós temos que fazer algo diferente do que eles falam. O Marcelo Amaro era muito sambista, o Cabeça já com a vez do samba. Começamos a batalhar no samba. Esse foi o primeiro ano, Localização. No segundo, aí que dá mudança. Quando a gente vai ao Rio de Janeiro, em 2000 para 2001, e começa a ver a cena dos pagodes, onde estava uma gravadora chamada... Me ajuda, Lelê.
Tava surgindo uma gravadora lá com milhares de banda, Sorriso, Tenta Samba, e a gente falou, Lelê, cara, quem sabe a gente começa a fazer esse tipo de som e vamos captar esse pagode aqui que outros vão nos seguir. Vamos começar esse processo que a gente começava a ver lá o chamado Pau de Sebo. O Márcio foi no camelódromo lá e veio com uns 20 CD. E a gente chegou com aqueles próprios CD, o pagode que estava surgindo naquela época, a gente já dentro da metrô, muitos distribuímos para o pessoal da rádio, os locutores lá. Largamos coisas e começamos a ir nessa direção. Então, as composições, a gente já tinha algumas, fomos colocando na banda, até que me pediram uma, duas, eu era o compositor, mas quem produzia era o Lelê e o Vitor, até as nossas próprias coisas. Aí o Lelê, numa ideia, fez do aqui, ele teve essa ideia, né, partiu dele, de juntar as nossas composições que não entraram no CD do Louca, a gente ia gravar com um produtor, o produtor simplesmente chegou e disse que as nossas músicas eram todas ruins, se escapava uma, gravou um CD com a maioria de compositores de fora e a gente ficou com um baú de músicas. E agora o que fazer? O Lelê, estão me pedindo música, estão pedindo música. Aí o Lelê teve essa ideia, cara, junto com o Alex da banca. Alex, vou fazer, tenho uma ideia aí pra ti. Aí o Lelê conclui aí. E aí, cara, a gente decidiu, até porque existia um movimento na Bahia, aquelas coletâneas que a gente via de Salvador, onde veio uma porrada de grupos baianos. Já tinha acontecido em São Paulo, quando o samba, o pagode de São Paulo estourou, veio através de várias coletâneas. A gente veio... Lembrei a gravadora Futura. Gravadora Futura. A gente veio também do Trilegal. Eu falei, cara, se nós não dermos oportunidades para novos grupos, eles não vão surgir. Então a gente tem que fazer, entendeu? A gente tem que pegar esses grupos pela mão. Não adianta a gente, eu sou inspiração para ti, só que eu não te estendo a mão para te trazer também. Então a gente decidiu, cara, vamos trazer esses grupos, vamos dar qualidade. Tem muita gente boa na periferia, tem uma molecada boa, e por aí veio o Estima Samba na época, no Shima, aí veio o Pira, que hoje é o Piração, mudou muita gente. Cara, veio o grupo Cê Que Sabe, veio o grupo Evidência, veio muita gente bacana que se Refém é o mais certo. É o mais certo, cara, e foi daí, cara. Foi em trazer essa rapaziada toda também para que a gente pudesse fazer alguma coisa por essa galera aí, que tinha muito talento, mas não tinha oportunidade. Agora tu... Pode falar, Afonso. E olha como é que o mundo, né? Nós montamos esse movimento, fortalecemos, criamos uma outra cena. Já existia do swing, a do pagode, o pagodinho começou a vir, e depois ali na frente nos tiraram do movimento, ficou só eles. E a gente ficou afastado do movimento. Pra te ver, eu até quero voltar um pouquinho atrás de novo. O Lelê tocou num papo interessante que ali, se eu não tocar, o pessoal vai me cobrar da questão do Trilegal, meu. Aquilo ali foi que maravilha, meu. Mais uma coisa que também tem a história onde vocês estão ali com o nome de vocês também. E também da onde surgiu essa ideia na época do Trilegal também, hein? Cara, tem muito. Até esse dia eu tava falando com o Lelê, né? Que às vezes a história vai passando, as pessoas vão morrendo e tem uns oportunistas que querem se apropriar da verdade do negócio, né? Esse dia eu vi uma besteira fulano, eu sou o autor do Trilegal. Trilegal, ideia do saudoso Vanderlei Rosa, que já se foi, Delmar Barbosa, que já se foi, e bancado ali pelo Telmo Tartarotti. Eles que juntaram e quiseram fazer a parada, chamaram o Ricardo, chamaram o Kleber e o pessoal do Toque de Mel. O resto que vim mentir que eu fiz, a ideia é minha, que fez, foram eles. O Vanderlei Rosa era um cara acima do seu tempo. Delmar Barbosa, um cara acima do seu tempo. Eles já curtiam esses eventos lá em Rio e São Paulo. E eu estou falando dessas pessoas e eu tenho que citar a Rádio Princesa, né? Hoje nós temos o Giró, que é teu colega, então, sim, cara, beberam nessa fonte, foi uma máquina, o Samba Sul, sabe? Então, essa ideia aí do Trilegal foi deles. É que hoje eles já morreram, eles não podem vir aqui falar, mas tem muita gente que fala besteira, que eu fui idealizador, eu que criei. Não, é mentira. E, cara, o bacana disso tudo
é que eles aprimoraram o projeto que o Thelmo Tartarotti já tinha com o Tchê Guri, com o Tchê Barbaridade, com essas bandas, porque além de ser dono da Metrô e da gravadora Raiz, o Thelmo Tartarotti era dono da Rádio Liberdade e tinha festivais e mais festivais da música tradicionalista onde o Thelmo Tartarotti participava. Sim, Ele juntava. Ele juntou outro que legal, foi o primeiro, foi com os Tchê Guri, Tchê Barbaridade e o dele, o. Né, Tchê Garotos. Expresso Tchê. Não, era o Tchê Garotos. Tchê Garotos. Tchê Garotos. O Tchê Garotos. Isso mesmo, isso mesmo. Depois o Thelmo e o Vanderlei, cara, isso aí acontece em todo o Brasil, vamos fazer do pagode também. Vou convidar quem? Vou convidar os grupos dos top, que na época Dorinho, Senzala e Sabor de Mel, né? E, cara, foi muito bacana, porque a gente teve essa oportunidade de participar desse evento. Eu tive a oportunidade de fazer 2 Samba Sul com Sabor de Mel, da onde eu vim. Eu tive essa oportunidade de participar do maior evento, acho que vai ser difícil ter outro, cara, como foi tu ver o Gigantinho abarrotado, tu já conhecia ali diversos artistas nacionais, pessoas que tu só escutava na tua casa, que teu pai escutava. E como foi falou, tem muita gente que depois que tu morre, tu não consegue falar, mas a gente está aqui para dizer que essa ideia veio desses caras aí. O primeiro que legal foi dos Tchê lá, depois veio do samba. Sim, e depois teve a rapaziada do rap também, que já entrou na carona também, né? Sim, a rádio veio dando seguimento. Que era também uma cena muito forte também, né? Eu tô agilizando aí também uma rapaziada do rap pra gente trocar uma ideia aí, a rapaziada do Big Boys aí, entre outros aí, pra gente falar sobre isso aí, que também foi uma cena muito forte que teve aqui em Porto Alegre, né, meu? Era legal de ver artistas aqui, né, meu? Era muito bacana. Verdade, cara. A gente teve a oportunidade de gravar com o Da Guedes, cara. Lá em 1999. Outro dia teve aqui gravar com o Celso do Polêmica também, cara. Sim, o Theo conseguiu juntar, como é que é? O J-Clip, né? O RC e os daqui, como é que é? Agora me esqueci. Também teve vários outros que legal. A galera não lembra, mas era pesado misturar todos os segmentos com samba, pagode, mais de 6, 7 mil pessoas, 2 palcos. Até quero deixar um abraço pro Celso Polêmica, que é um apoiador meu aqui, né, do Papo Franco RS também, que esse tempo a gente estava conversando no WhatsApp, ele falou de vocês também, trocamos umas ideias. Abração pro Celso, cara. O Celso, ele nos aproximou dos Racionais, cara. Isso. Foi muito massa a gente poder usar as vozes dos Racionais numa música nossa, através do Celso, ligar pro Mano Brown, os caras tudo lá, cara. Um abração pro Celso também. E, cara, é um tempo bom, assim, esse dia a gente tava conversando, né, que a galera da nova geração aí, ela tem que dar uma pesquisada no que aconteceu lá atrás. Se eles pesquisarem, estudar direitinho, cara, a gente consegue fazer mais e melhor até. Sim, foi uma das coisas que eu pensei, assim, eu pensei, meu, tem que trazer esses caras porque eles têm muita história, meu. O pessoal que tá me acompanhando hoje aqui no Papo Franco, até como depois fica salvo no YouTube, vai pro Spotify, vai para todos os meios, né, que eu utilizo hoje a frase do Malcolm X, né, por qualquer meio necessário. Então hoje o Papo Franco atinge todas as redes aí, e as pessoas têm que saber disso, né, meu, para saber a história aqui, né, meu, e vocês, querendo ou não, vocês fazem parte da história do samba gaúcho aqui, né, meu, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, meu, o pessoal tem que saber disso aí. Lembrei o show que a gente dividiu a van, J-Clip, Sampa Crio e Naldinho. Lembra, Lelê? É verdade. O Márcio todo bobo olhando pra esses caras. A gente, tá, Márcio, pode te aparecer. Mano, não, tô nervoso, olha os caras. E nós tocando, abrimos esse show, cara. Nunca vi tanta gente. Eu lembro de uma vez de um show de vocês em Alvorada. Eu sou oriundo de Alvorada, né? Eu me criei lá. Acho que tinha umas 40 mil pessoas. Era o 1º de maio, uma festa... Dia Trabalhador. Isso, Trabalhador, que tocou várias bandas daqui, tinha umas 40 mil, 50 mil pessoas lá e vocês tocaram nesse show. Foi bem bacana também, né? Ainda era o tempo ainda que o mercado do pagode aqui do Sul estava bem aquecido. Cara, eu costumo dizer, a gente deve muita coisa a Viamão e Alvorada. Tem que agradecer o Cabeça aí, em nome do Cabeça, o próprio Celso fazer essas festas lá e entre outros. Eu acho que com Alvorada a gente acabou conseguindo a parte de baixo da nossa casa, né, Lelê? Antigamente da casa da mãe.
Cara, além do tratamento, era respeitoso, um dos melhores que achei era aquele lugar lá, e a gente chegava de fazer evento 5, 6 da manhã, a galera toda na paz, de boa, às vezes dava uma coisa, ele pegava o microfone, acalmava, era uma cena, eu acho que não teve grupo que foi mais para lá, nós, o Novo Estima, acho que a gente chegou quase a morar em Alvorada todo fim de semana. Somos muito gratos, Alvorada. Falando em Alvorada, cara, a gente vai retomar agora sábado os shows e a gente vai começar por Alvorada, cara. Ah, que legal, né? Sábado a gente volta aos palcos e a gente vai estar no mapa aí no Jardim Algarve em Alvorada, cara. É o carinho que lá, o povo de Alvorada ele nos recebe. E lá não posso deixar esquecer os amigos, através do Tom Grupo Gana, Tom, Daniel, Alex, que era um sucesso na década de 90 de Alvorada, e era um espelho, né? A primeira vez que eu vi vocês lá foi no Pagodão da Metrô, quando a Metrô fazia os pagodões. Aí eu vi vocês lá e tinha o União, que era na frente, onde tinha esse evento que vocês tocavam lá também no União, direto também. Era bacana isso aí. Verdade, cara. Tempo bom, coisa boa. E fala um pouquinho, a gente ainda tem mais ainda 7 minutos, um pouquinho da passagem de vocês com carnaval, composições e tal. Tá, cara, carnaval eu costumo dizer, até um dia eu tava muito brabo, falei com um amigo, porra, meu, um dia eu quero pegar o Dudu, eu vou falar com ele massacra o carnaval, dá uns pau no carnaval, eu disse, Dudu, pelo amor de Deus, a gente tem que separar uma coisa, o carnaval é muito importante pra gente, preto, pobre, periférico, que vem, cara, ele é a nossa segunda casa, é o nosso segundo clube. A gente tem que... As nossas escolas de samba, costumam separar. A gente tem que separar que o carnaval é festa, a escola de samba é a nossa segunda casa. E a gente tem que também diferenciar quem a administra ela, bem ou mal, do grande público. Então a gente tem que cuidar, resumidamente, a gente tem que cuidar esse espaço. Que nem eu costumo dizer, eu e o Lelê, a gente é filho do carnaval. Da barriga da minha mãe e do meu pai, tudo que a gente tem, a gente deve ao carnaval. Reconhecimento, primeiro, através do meu pai, do carnaval. E o carnaval foi muito importante no nosso crescimento, foi muito importante em momentos difíceis, que até a gente passou dentro da nossa casa, a gente tinha amparo de pessoas de dentro da escola, o carnaval tirou muita gente da criminalidade, o carnaval deu muito emprego para outras pessoas, era o clube de muitos, então a importância que tem no carnaval, não só para Fofo e para Lelê, para muita gente, é muito importante. Pessoas morreram por causa do carnaval, lutando, pessoas deixaram casa, dinheiro ali por causa do carnaval, então a gente tem a obrigação de manter o carnaval através da escola de samba, lutar pela cultura, lutar pelo carnaval. Já acabaram lá com as nossas casas de samba, tiraram Floresta de lá, tiraram Prontidão do lugar, hoje querem tirar Saldanha, Praiana, Imperador, a gente tem que se antenar para essas paradas. Muita gente lutou para a gente ter essa cultura aqui dentro do Rio Grande do Sul, que não é a cultura do Estado, mas é a nossa cultura e faz parte. Então a gente tem que defender o carnaval da escola de samba pela importância que ela tem, que ela teve e que ainda tem na vida de muita gente. Gente, a gente não tem clube, a gente não tem casas noturnas, o que a gente tem é as escolas de samba. Se A ou B estão administrando mal, vamos entrar para dentro delas, vamos começar a participar, vamos tentar tirar essas pessoas, vamos colocar o nosso nome à disposição. O que a gente não pode é deixar, não, eu não defendo, eu não quero, até eu falo muito pro Lelê, essa geração é muito ingrata, eu vejo várias, eu não curto carnaval, eu odeio carnaval, mas a festa do kit deles é dentro de escola de samba. A festa do funk deles é dentro de escola de samba. A festa de não sei o que deles é de escola de samba. Na hora de lutar pelo espaço do carnaval, eu não gosto de carnaval. Mas eles também não têm outro lugar para fazer. Não vão ter 30 mil para pagar o Pepsi, para pagar o Opinião, para pagar o Araújo e pagar as nossas quadras. Então vamos se ligar, um pouquinho de mais respeito para muitos que usufruem do espaço que é as quadras de escola de samba, na hora também de defender a escola de samba, de defender o carnaval, é importante, cultura é importante, cultura emprega muita gente, sim, cultura tira muita gente da criminalidade, dá muito espaço, tá? Então eu queria dar esse toquezinho, não só falar do Fofo Lelê, da história do Fofo Lelê do carnaval, mas a importância que tem o carnaval, que teve para muita gente que já se foi e que teve para nós. Se a gente hoje se tornamos músicos, se tornamos
queira ou não queira, uma referência, a gente agradece ao povo do carnaval. Foram os nossos primeiros ídolos, foram nossas primeiras bases, e é o que a gente tem. Espero que a gente dê uma volta por cima, que a gente mantenha as nossas quadras, mantenha a nossa festa, e daqui para frente melhore para essa nova geração, para essa nova década, ter um carnaval mais digno, mais decente. Eu acredito que agora eu andei conversando com o pessoal, os futuros vereadores, eu acredito que vai entrar uma safra muito boa aí, vai haver uma mudança em Porto Alegre, acredito eu, se os pais liberar, né? Eu coloco, assim, esse tempo eu fiz um bate-papo com o pessoal do Carnaval aqui, né? Até eu comentei com eles, o meu posicionamento que eu tenho, até que nem eu falo, às vezes o modo que a gente escreve, o modo que a gente se posiciona acaba sendo do modo, né? E eu tô aprendendo até hoje, né, a ter outras formas de poder escrever, outras coisas assim, de se posicionar, porque eu não sabia diferenciar meu posicionamento contra dirigentes do Carnaval com o Carnaval, entendeu? Aí às vezes eu botava tudo num pacote, que hoje eu tenho humildade de pegar e dizer, não, a verdade é o seguinte, eu sempre tive um posicionamento querendo nossa corja aí que tá derrubando o negócio e todo mundo sabe, entendeu? E às vezes eu botava Carnaval, mas aí o pessoal tem o direito de entender, vão entender Carnaval e tem o direito de pegar e me cobrar, né? Dudu, eu já fui totalmente igual a sua pessoa, creio que o Lelê também, e é muito bom a gente participar de outros ciclos, tu ouvir mais, tu te reventar e tu ter essa humildade que nem a gente tem. Não, eu errei, tô pensando errado. E a gente separar o carnaval, a festa, a importância das escolas de samba e as pessoas. Sempre digo, as pessoas vão passar, a entidade ali vai ficar. Considerações finais, estamos aí encerrando. Quero agradecer vocês mais uma vez aí por ter fortalecido o programa Papo Franco RS. Eu acredito que hoje, eu vou dar uma olhada depois, mas acredito que hoje foi um recorde de audiência aqui no Papo Franco, de todos esses programas que passaram, que hoje foram 92 mil, são aqui, né, 92.961 ouvintes aqui pelo aplicativo, que estão acompanhando ao vivo também pelo site, que rola lá ao vivo. Pessoal aqui acompanhando bastante, agradecer vocês por esse fortalecimento. Muito obrigado, o Papo Franco fica à disposição de vocês. Quer deixar algum recado aí? Ô, Dudu, eu quero só completar a fala do Fofo e dizer que eu hoje sou o Lelê do Louca Sedução, porque eu tive a oportunidade de participar de uma escola de samba. Eu tive a oportunidade, né, através da minha família, ter essa veia do samba, da música, porque escola de samba já diz tudo, escola de samba onde ensina o samba. Então eu também tive essa rebeldia, não contra o carnaval, contra alguns gestores que não conhecem a história da escola de samba. Então eu já participei desse teu mesmo pensamento, mas a gente deve tudo ao carnaval, porque foi antes do Louca Sedução vem o carnaval. Então queria te agradecer por esse espaço, a gente poder bater esse papo, poder falar um pouquinho do que a gente pensa, e também dizer que nós não somos donos da verdade, estamos longe disso. Nós temos, né, a nossa opinião, assim como nós respeitamos a opinião de todos, e temos o nosso posicionamento também perante as coisas, porque a gente viveu várias fases, vários momentos. Não quer dizer que isso seja, cara falaram, não, que isso? É que tem coisas que deram certo para nós, tem outras coisas que não deram certo para nós, mas a vida e a nossa bagagem musical nos ensinou muita coisa. E quando tu aprende algumas coisas e a gente tem essa oportunidade que tu e a Rádio Reação estão nos dando de passar, com certeza a gente não vai ficar em cima do muro e a gente vai passar. Por isso que eu quero agradecer esse carinho, a audiência dos ouvintes e de toda a galera que está assistindo e que ainda vai assistir. E agradecer o público do samba, do pagode, que curte o nosso som. E continue curtindo, que enquanto Deus nos der força, a gente vai continuar fazendo coisas bonitas, coisas bacanas, em amor à cultura, em amor à música. É isso aí, eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Eu falo aqui, eu já falo para todo mundo, eu sou um fã declarado de vocês mesmo. Gosto muito do som, gosto muito das músicas de vocês, de botar e deixar assim e deixar rolar. Muito obrigado mais uma vez mesmo por você estar aqui participando aqui do Papo Franco. Eu sempre falo, o programa que mais cresce na região sul aqui. Não tinha como vocês não ficar de fora. Valeu mesmo, assim, de coração, esse apoio que vocês estão dando aí.
Muito obrigado, Dudu. Satisfação nossa. Como o Lelê disse, a gente é muito franco nas opiniões, nas posições, como disse, é a nossa maneira de pensar, respeitando a de todos, né? Então é sempre bom falar de samba, falar de carnaval, no geral, e a gente tem essa oportunidade. Só queria dizer que a gente tenha toda a chance de mudar as coisas que aconteceram erradas para a gente na nossa cidade nesses 4 anos. Então, não jogue seu voto fora. Defenda aquilo que é dos seus interesses. Nós que somos da música, da cultura, vamos juntinho pela cultura, pelas manifestações populares e pelo carnaval. Vamos consciente. Um abraço, um beijo no coração de todos os amigos. Fique com Deus aí. É isso aí. E, pessoal, tivemos aqui com o Lelê Fofo do Grupo Louca Sedução. Semana que vem tem mais Papo Franco RS. Logo em seguida esse programa aqui vai subir pro Facebook, vai subir pro Spotify também, para vocês acompanhar aí. E fique ligado, durante a semana tem mais informações do Papo Franco RS. Siga lá no Instagram também, baixa o aplicativo da Rádio Reação, se inscreva no canal Papo Franco RS no YouTube também. Agora essa semana já vai começar a entrar uns vídeos curtos ali que eu vou continuar voltando a falar de história, falar alguns acontecimentos no mundo. Então é isso aí, pessoal. O Papo Franco RS vai ficando por aqui, desde já. Forte abraço pra todo mundo. Só uma coisa também, ficam em casa, que a pandemia ainda não acabou. Não vão se empolgar, sair pra rua. Ficam em casa que o bicho tá pegando ainda, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. ReaçãoFM.com informa a hora certa. 21h04. Não mude, continue aqui. Reação